Nós estamos iniciando hoje uma série de palestras de uma campanha em prol da Prelazia de Tefé, palestras Conexões Amazônia, que faz parte de uma grande campanha que nós vamos explicar aqui no decorrer dessa noite, né? Então, vou chamar aqui para conversar um pouquinho com a gente, para dar boas-vindas, em nome da Prelazia de Tefé, a missionária Cida, né, que ela é a coordenadora de pastoral lá da Prelazia de Tefé. Desculpa. Boa noite, Cida, imagina. Seja bem-vinda. É que às vezes cai a conexão. Tefé, tem muitas águas para chegar aí, né? A internet também. Não é? Então, a internet sempre oscila um pouco, sim, dependendo da hora do dia, né? Sim, eu queria que você desse as boas-vindas a todos que estão aqui, né? Foram mais de 300 inscritos, todos vão ver, maravilha, assistindo ao vivo, outros vão ver depois, mas que você deixe aí essa mensagem da Prelazia para todos nós. Boa noite, primeiramente, bom dia, né? Boa noite, eu não sei quem que está ouvindo, às vezes até fora do Brasil. Então, que alegria acolher a todos vocês, né? Aqui, direto do Amazonas, eu não sei onde vocês estão, mas aqui está muito quente. Hoje nós chegamos a 31 graus e agora que o nosso horário aqui é 19 horas, nós estamos com 28 graus. E a gente sabe que alguma parte do Brasil está frio. Bom frio para vocês e um abraço quente aqui da região amazônica, aqui da Prelazia de Tefé. Prelazia de Tefé é chamada assim, ela fica no coração da Amazônia, do Amazonas, né, do estado do Amazonas. E na realidade, assim, é no coração da região amazônica. Uma prelazia enorme, maior que o estado de São Paulo, né, com 14 paróquias e 3 áreas missionárias, com um bispo espiritano que estão aqui há mais de 100 anos, espiritanos, né, eles que iniciaram a evangelização aqui nesse local, e nós estamos muito felizes, né, a Prelazia de Tefé se sente muito agraciada de vocês estarem conosco nessa luta pela evangelização aqui, né? Porque aqui a gente costuma dizer, a evangelização é caríssima em todos os sentidos, mas muito, muito assim, presente para todos, né? Ontem mesmo, finalizamos uma formação permanente com 103 ministros da palavra, comunhão e Ezequias. Homens, mulheres vindo do interior. Teve gente que levou 5 dias para chegar, saíram hoje de madrugada e só vão chegar em casa quarta-feira para uma formação de 2 dias, né, que foi sábado e domingo. Então, é esse povo guerreiro que conta muito com a ajuda de todos. Mas hoje, assim, vai uma obrigada muito especial ao professor Marcos Volcan, que vai estar conosco, né, nesse momento. Muito obrigada, professor, seja bem-vindo, e quando você puder vir a Tefé, será muito bem recebido. Não só você, mas todos, tá bom? Tefé os aguarda de braços abertos, contem com nossas orações, também com o nosso apoio. E estou aqui em Tefé há 3 anos, né, como missionária pelo Projeto Sul Norte 1, São Paulo, Amazonas. Se vocês quiserem saber mais sobre esse projeto, que envia leigos, padres, religiosos para Tefé, é só entrar em contato comigo. Um beijo no coração de cada um e uma boa palestra para todos nós, né? Uma boa formação. Obrigada, Olga, Fábio, todos vocês que estão junto conosco nessa luta pela evangelização, nessa campanha Conectando Vidas na Amazônia, né? Muito obrigada. Bem-vindos. Obrigada, Cida, pelas suas palavras. Não pôde estar conosco, mas a Cida está representando aí todo o povo de Tefé, toda a nossa alegria. Hoje Tefé está de aniversário, né? E é muito simbólico, né? A cidade de Tefé está de aniversário e hoje nós damos aí o start na nossa campanha Conectando Vidas pela Amazônia. Nós queremos agora chamar, né, o nosso palestrante de hoje, né, o Marcos Volcan. O Marcos é um amigo já de longo tempo,
né? Eu já trabalhei com ele, já foi meu chefe, mas mais do que chefe foi um amigo e uma família que me recebeu quando eu morei em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e trabalhei no Escritório Nacional da Renovação Carismática Católica, né? O Marcos Volcan é gaúcho, de Pelotas, atualmente ele é coordenador do curso de Teologia de IAD do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, a Unítalo. Ele é moderador do CERN, Centro de Estudos Renovação do Espírito, diretor da agência digital FITS, produtora de cursos e eventos católicos. Sua relação missionária com a Amazônia aconteceu quando presidiu o Conselho Nacional da Renovação Carismática e implementou o projeto Amazônia em Marajó, com envio dos missionários leigos para evangelização e desenvolvimento social. Então, Marcos, seja muito bem-vindo à nossa primeira live. Queremos agradecer pelo seu sim, por toda a sua movimentação, por todo mundo que você mobilizou para estar aqui, e passo a palavra para você. Boa noite a todos vocês, a todos que nos acompanham nesta live. Boa noite, Olga, agradeço as suas palavras iniciais, e eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que houve um pequeno problema aqui na transmissão. Vamos aguardar um pouquinho enquanto a Olga reorganiza aqui a tela. Tá ok. É com muita satisfação que eu me dirijo a todos vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube ou em outros canais onde será retransmitida esta live. Eu realmente estou muito feliz pela oportunidade de poder conversar com vocês essa noite. Nós chamamos isso de uma palestra, mas me permitam que, antes de ser uma palestra, possa ser um momento de testemunho, de partilha, onde eu gostaria de falar sobre este tema, que é o Espírito Santo, né, a profecia e a missão na Amazônia. São três temas bem interligados e eu estou também, como vocês aqui, de certa forma, surpreso de estar aqui. Eu fui convidado há cerca de um mês atrás para participar destas palestras e também me unir a esta equipe que está compondo uma força-tarefa para se associar, para ser um parceiro, né, parceiros da Diocese, da Prelazia de Tefé. Né? E isso me fez, assim, durante esses últimos 30 dias, me recolher um pouco mais e tentar entender um pouco mais do que Deus quer das nossas vidas quando nos chama um novo projeto, né? E eu confesso para vocês que a Amazônia, ela toca muito o meu coração. Desde pequeno. Quando eu era pequeno, eu estudei a Amazônia em geografia, em história, e eu achava fantástica a Amazônia. Eu achava aquilo ali muito bonito, né? Aquela geografia, aquele tamanho enorme. Então eu sempre me sentia atraído. Mas nunca imaginei que um dia eu fosse me envolver com a Amazônia por causa da missão, né? E agora, quando a Olga e o Fábio, que fazem parte desse projeto, me chamaram, eu fiquei muito feliz, ao mesmo tempo apreensivo. E eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui nos acompanhando caíram um pouco aqui meio de paraquedas, né? O que eu estou fazendo aqui agora? Vocês receberam um convite. As motivações para estarem aqui nesta noite, cada um tem as suas. E eu procurei divulgar bastante, especialmente para os nossos alunos, ali nos últimos 4, 5 dias, alunos da teologia, e também todos aqueles grupos que participaram de eventos e congressos que a Digital Feeds, que eu tenho como organização que me ajuda nesses projetos de formação à distância, eu procurei divulgar nesses grupos. Então, por isso, graças a Deus, muitos acolheram, e nós temos aqui, sabe, pessoal que nos acompanha, uma representação, um público representativo de todo o Brasil. Nós temos aqui, se vocês até puderem colocar agora onde estão, né, em que lugar do Brasil estão, para a gente identificar essas regiões, esses estados, essas cidades, porque vocês vão certamente ter agora um momento onde nós vamos estar acompanhando uma realidade muito profunda da nossa Igreja do Brasil, a partir de hoje, né? Todos aqueles que quiserem se envolver,
que é a Amazônia. Então, é bom saber quais são os estados, dioceses, comunidades, paróquias, enfim, se identifique um pouco mais para que os outros lhe conheçam. Vocês verão também que durante essa reflexão eu vou procurar ser mais objetivo e testemunhal. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção especialmente num ponto, que é a Diocese de Tefé, tá? Eu chamo de diocese, mas é prelazia, né? Desculpem a expressão, o erro na denominação. Bom, eu, como disse para vocês, me sinto muito feliz por estar aqui, e eu gostaria, antes de praticamente começar a falar sobre o tema, de que nós fizéssemos uma oração. Pedir ao Espírito Santo, você onde está, se você puder parar um pouquinho, pedir ao Espírito Santo para ele nos ajudar, para ele nos dar força e nos dar uma compreensão sobre essa realidade, tá? Que é a Amazônia brasileira e a Amazônia como um todo, né? Pedimos ao Espírito Santo as suas luzes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos novamente, e eu vou começar, até peço para a Olga me ajudar, ela tem um pequeno roteiro aqui. Vou começar com o tema da palestra, né? O Espírito Santo e a missão profética na Amazônia. E eu coloquei um subtítulo aqui, que é da abundância da criação ao chamado da missão. Por que eu coloquei da abundância da criação ao chamado da missão? Talvez uma história nos ajude a entender isso. Muitos anos atrás eu fui participar de um retiro, não era no Brasil, era aqui perto, no Paraguai. E ficamos numa casa de retiro muito bonita, no interior do Paraguai. E quando nós chegamos e fomos recepcionados pelo padre responsável pela casa, ele nos chamou a atenção para algo. Ele disse assim: prestem atenção na casa onde vocês estão agora hospedados, onde vocês farão esse retiro, porque vocês observarão, né, que cada detalhe dessa casa aqui não se encontra repetido. Eu pensei assim, como assim não se encontra repetido? Observem cada porta, observem os pisos, observem cada imagem e a disposição, e vocês verão que não existe nada igual. As portas, cada uma tem uma gravura, o piso ele está harmonicamente disposto, mas ele não é igual na sua, vamos dizer assim, disposição, não é geometricamente perfeita, né? Então, mas há uma harmonia muito grande. E ele explicou que quando ele idealizou aquela casa, ele foi o idealizador, ele sempre lembrava de algo que ele aprendeu na teologia, que era o conceito de beleza. E que a beleza de Deus, né, e que Deus criou as coisas também belas, e uma das características do belo é que ele não se repete, né? Ele não é igual. Cada um, então, de nós, cada objeto, ele tem suas peculiaridades. E na criação, Deus foi superabundante nisso. De alguma forma, essa superabundância de Deus a gente observa especialmente na Amazônia, né? E aquilo ali me marcou porque eu disse assim, vou falar sobre a Amazônia, e me veio a imagem, aquele retiro e aquela casa. Então, sempre que a gente lembra da Amazônia, a gente lembra da sua biodiversidade, das suas riquezas, da riqueza não só natural, mas a riqueza dos seus povos, das suas culturas, né? É fantástico, é muito grande, tudo é muito grande, os rios, as águas, né? Os pássaros, e a gente vai percebendo que Deus, quando cria, ele realmente não economiza e não se repete. Então nós temos aqui atrás disso
dessa percepção, um conceito também teológico, que é a magnificência de Deus. Deus é grande, a sua glória é grande, ele se manifesta na sua glória com toda essa grandiosidade e com uma diversidade enorme, né? Ele cria não só a natureza, os homens, as mulheres, mas ele também cria os anjos. Existe toda uma corte celestial que a gente também conhece através da Sagrada Escritura, enfim, da nossa doutrina. Deus, ele é magnífico, né? Isto eu gostaria de ter como ponto de partida. Deus como um ser grande, criador, magnífico, tá? Então, quando a gente olha para a Amazônia, antes de tudo, acho que nós temos que perceber isso. Deus é grande. Deus é grande. E quando cria todas essas coisas, nós não podemos perder o centro. Quando eu olho para a Amazônia, eu vejo, se Deus é grande, ele cria porque aqui existe também um conceito bíblico, teológico, porque ele cria no Espírito, e o Espírito já pairava desde o princípio sobre a criação. Está lá no Gênesis, né? A criação, desde o princípio, foi fecundada, né? Ela estava ali sendo gerada, aquele caos primordial, ele foi sendo ordenado e se transformou nesse lindo cosmos com tudo que nós conhecemos, tá? Então isso é muito belo. A gente olha para a Amazônia, a gente olha para isso, a gente consegue perceber essa grandiosidade de Deus. E aqui nessa imagem, vocês vão vendo, eu procurei colocar alguns elementos, né, da Amazônia nessa primeira imagem, né? Não quero competir com a imagem aí do projeto, mas só para a gente ver, né, que ali está o Espírito, as águas, a riqueza da Amazônia, e à direita vocês vão ver que existe uma imagem representando Jesus, né, os povos, porque lá na carta aos Colossenses existe uma passagem que nos diz que na realidade, toda essa criação converge para Cristo. Tudo que existe converge para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos então para aquele que é o motivo de todas as coisas. E é ele que dá sentido a todas as coisas para nós. Então eu não queria perder este foco, tá? A criação, um Deus criador, na figura, inclusive, de um Pai criador, um Espírito que habita a criação, mas que tudo gira em torno de Cristo, tá? E com isso, por favor, Olga, pode passar o próximo. Quando a gente fala, né, sobre essa criação, sobre a abundância de Deus, nós poderíamos realmente ficar só nessas questões mais periféricas, mas nós nos remetemos a Cristo, nós estamos dando um passo muito importante, porque eu conversava com a Olga e com o Fábio nesses dias, de que a gente, de repente, está aqui e é convidado para algo, mas a gente não tem a dimensão daquilo para o qual está sendo chamado. E você que está entrando nessa live agora, talvez não perceba, né, que talvez esteja começando em você um processo de um novo chamado, né? E a criação de Deus, ela causa em nós, sem dúvida, um espanto, né? Assim como quando nós somos chamados por Deus, nós podemos ter um certo espanto, né? Você se depara com coisas grandes. Então, eu gostaria que você estivesse também atento a isso, tá? Voltando então aqui, nesse breve resumo, olha, Deus, a criação e a ação do Espírito, do Criador, por Cristo, no Espírito, toda a vida, toda a missão. É um pouco de um resumo que eu quero, a partir de agora, começar com vocês. Olga, por favor, passe o próximo. Então, feita essas considerações gerais, vamos à questão do espírito profético, a igreja em missão,
Existe uma passagem no profeta Joel que diz assim, ó: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos idosos terão sonhos. Esta passagem, inclusive, ela é lida, ela é proferida por São Pedro, por Pedro, apóstolo, no dia de Pentecostes, quando ele se levanta no meio da multidão para explicar o que estava acontecendo. Recentemente, nós vivemos Pentecostes, né? Nós já estamos no tempo comum da igreja, mas não faz muito tempo que vivemos Pentecostes. E essa promessa, ela diz que ela é para todos, tá? Aqui nós temos jovens, nós temos anciãos, nós temos pessoas dos mais variados, né, lugares e profissões e também atividades na igreja. Então, é interessante porque em Pentecostes se abre um período profético para toda a igreja, como nunca tinha acontecido. Já estava previsto no Antigo Testamento que isto iria acontecer. Os profetas anunciaram um tempo em que todos poderiam ser profetas. E a função do profeta é, antes de tudo, escutar a Deus, né? Discernir aquilo que Deus deseja e comunicar o que Deus deseja. E feito isto, ele também ele estimula, ele provoca os corações, e muitos corações são chamados. Nós temos vários exemplos de profetas que inclusive tiveram que se refazer durante o seu chamado, e talvez aqui nos ajude muito a lembrar do profeta Isaías, no capítulo 6 do livro de Isaías, onde ele faz uma experiência profunda de Deus, depois de um tempo assim de vida profética, onde ele profetizava na corte do rei Osias. Ele passa por um período ali de crise, e ele mesmo vai dizer assim no capítulo 6 de Isaías: no ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor. E ele quando vê o Senhor, na realidade ele está relatando uma experiência pessoal, profunda, que ele faz, porque a morte do rei causa um grande impacto naquele momento no reino. E então há uma crise. Ele entra em crise também. A morte do rei Osias, os inimigos estão cercando o reino, então ele entra em crise como profeta. E ele destaca que foi na morte do rei Osias que ele viu o Senhor. Ele precisou que o rei morresse. Na realidade, ele era um profeta da corte, ele exercia uma função de profeta, mas assistindo ao rei. Na realidade, ele não estava assistindo a Deus, ele estava assistindo ao seu rei, e com a morte do rei, ele entra numa crise e ele percebe que a sua profecia não estava de acordo com a vida de um profeta. Então ele entra em crise e ele vê o Senhor. E ele vê o Senhor de uma forma muito peculiar, porque ele entra em crise porque ele vê o seu pecado. Quando ele vê o Senhor, ele vê também o seu pecado, as suas faltas, os seus erros, e ele diz: ai de mim, que vivo no meio do povo impuro, de lábios impuros, e eu vi o Senhor. E é interessante que ele começa ali a viver uma experiência de contrição, de conversão, de reconversão, né, ao seu chamado. E aí, então, quando ele diz assim: ai de mim, o que eu posso fazer? Ele, então, vê que Deus, no meio de toda aquela visão da glória de Deus, vem ao seu socorro e o purifica, tá? E assim, renovado, purificado, ele escuta uma voz que diz assim: quem irá por nós? Quem enviaremos? E ele imediatamente responde: enviai-me, Senhor, envia a mim. Então nós temos aqui um profeta que reassume o seu chamado, né? E reassumindo o seu chamado se coloca em missão. Então, o profeta é aquele que comunica, é aquele que, antes de comunicar, portanto, precisa escutar a Deus, precisa estar dentro do chamado de Deus e assumir sua missão. Nesse sentido, a igreja diz que pelo batismo, eu e você, todos somos profetas, todos. Então, o batizado é um profeta, né? Ele assume no seu batizado uma condição que, de repente, ele vai levar uma vida inteira
sem exercitá-la, mas que de repente, como Isaías, ele sofre um baque, sofre um chamado, passa por uma situação e ele se revê em Deus e começa, então, uma nova vida no Espírito. E esses tempos que vivemos são tempos proféticos, e nós estamos diante de uma grande, agora, desafio, que é conhecer melhor a Amazônia. Então, diz o Senhor, assim, o próprio Jesus, né? Quero lembrar que é por Cristo. E o Jesus, o Senhor, ele diz assim, ó, recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Numa época em que essa terra ainda nem era conhecida do povo da Bíblia, né? Então, nós vivemos esse momento, né? E Pentecostes é o nascimento da igreja, e esse Pentecostes ele se renova em nossas vidas liturgicamente todo ano, mas a cada dia. E eu queria agora, com base nisso, nesse sentido de um chamado profético que todos nós temos a viver em nossa vida, destacar a Amazônia, porque você não precisa viver na Amazônia para viver o seu chamado profético, obviamente, né? Mas você, aqui nesta live, é chamado a conhecer a Amazônia, porque pode ser que Deus queira suscitar em você uma sensibilidade a esta região do Brasil, e especialmente a Prelazia de Tefé. Eu quero agora contar uma experiência que eu tive, por favor, Olga, próximo slide, que foi o encontro com a Amazônia. E eu chamei, a Escola da Providência, tá? Por que eu chamei assim? Vou explicar. Em 2007, nós tivemos uma campanha da fraternidade voltada para a Amazônia, né? E falava-se foi um excelente material, inclusive, que nós tivemos sobre a realidade da Amazônia. E naquela época eu era coordenador nacional do movimento da Renovação Carismática Católica. E nós sentimos um desejo muito grande de dar uma resposta àquele apelo que vinha da Amazônia. E tentamos organizar um evento que nos levaria a lugares da Amazônia para fazer missão, né? Anunciar, pregar, né? Uma visão assim bastante romântica, ingênua, mas muito bonita, né? Aquele primeiro momento. Mas não deu certo. Não deu muito certo, a gente não conseguiu se articular com tempo para fazer, e aquilo me deixou um pouco frustrado, de forma que eu desafiei aqueles jovens novamente, junto com uma equipe, a que nós retomássemos aquilo no ano seguinte. Foi então que nós escutamos um apelo que vinha da Amazônia, de um lugar da Amazônia específico, né? Que era o Marajó, a ilha do Marajó, a Prelazia do Marajó, né? Vocês que talvez nos escutam, acompanham, que são da Amazônia, alguns podem ser dessa região. No outro extremo, né? Nós estamos hoje falando de Tefé, eu só estou dando o exemplo do Marajó nesse momento, que é no outro lado, lá no Pará, né? São distâncias enormes, que a gente, viajando por lá, quem não conhece ainda, percebe. São, como citava a Cida no início aí, são muitos dias, às vezes, para se deslocar, né? 15, 20 dias, dependendo das distâncias, né, de barco. Hoje, as coisas melhoraram muito perto do que era 20 anos atrás, mas ainda são bem difíceis, né, em termos de deslocamento. Mas o que aconteceu? Naquele momento, o bispo da Prelazia, Dom Ascona, fazia um apelo. Ele dizia assim: venham para o Marajó. E nós dissemos: nós vamos. E aquele apelo foi um apelo que tocou o coração nosso e de todo o movimento carismático naquele momento. Organizamos uma equipe, os universitários da Renovação principalmente, e profissionais do reino, como nós chamávamos, se organizaram, desenvolveram um projeto para irmos para a Amazônia. E eu fui muito impactado com a primeira visita que eu fiz efetivamente dentro da Amazônia. Eu já tinha ido várias vezes para a Amazônia, mas nunca tinha entrado, né, naqueles lugares, naquelas pequenas cidades, naquelas cidades assim ribeirinhas. E nós fomos para Breves, no Marajó. E de Breves nós teríamos ali uma cidade de referência para visitar outras cidades. E foi muito bonito, porque quando chegamos lá, a gente se deparou com toda aquela realidade linda que é a Amazônia, andar naqueles rios e mergulhar ali, né? Mergulhar no sentido de atravessar
regiões que a gente nunca tinha visto, muito bonita, a natureza. Mas à medida que fomos nos deparando com a realidade das pessoas, a realidade social que o bispo nos apresentou e nos levou a todas elas, né, nós vimos realmente que a missão seria muito grande. Havia muita coisa a ser feita. E vimos, assim, lugares totalmente desprovidos, né, da presença do Estado, lugares onde não havia saúde, as pessoas não tinham acesso à educação, ou se tinham, era muito difícil, deslocamento e muita pobreza também, onde nós fomos. O bispo nos mostrou isso tal como era. Inclusive, algumas imagens que vocês veem aí, elas tentam traduzir um pouco daquilo que nós vivemos. Mas, ao mesmo tempo que vimos isso, nos surpreendeu a riqueza das pessoas, a riqueza da igreja pulsante que nós conhecemos lá. Eram poucos, perto dos desafios que tinham, mas era uma igreja viva. E como dizia Dom Ascona para nós, Pentecostes é aqui no Marajó, naquele momento, né? Ele dizia assim. E eles disseram, venham, vamos fazer, e nós vamos fazer missão aqui. Nós, então, escolhemos a própria cidade de Breves. E digo para vocês, irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham nessa noite, foi onde eu mais experimentei a providência de Deus, onde eu mais vi Deus providente. Por quê? Nós fomos para a Amazônia e nós não tínhamos recursos para ir. Nós fomos para a região do Marajó e logo que chegamos lá nós precisávamos de uma casa. Os primeiros missionários, eu não fui, eu fui um dos coordenadores do projeto, mas os primeiros missionários que foram para lá não tinham uma casa ainda, eles tinham que ter um espaço. E imediatamente, quando chegaram, passado alguns dias, nós, graças a Deus, tivemos uma boa notícia de que um grupo de religiosas estava querendo ceder uma casa, que elas estavam se mudando, inclusive para venda, de forma facilitada, e o recurso veio e conseguimos adquirir, inclusive, a casa. Precisávamos de uma rádio, porque vocês sabem, quem vive na Amazônia sabe o quanto a rádio é importante ainda, apesar agora a internet ocupar muito, mas não é tão fácil, às vezes, a internet, ela cai. A rádio ainda é um grande instrumento de comunicação, né? E ali nós, na região, não tínhamos uma rádio da igreja, precisávamos de uma, tínhamos alguns programas. E, naquele momento, uma rádio estava à venda. Um senhor católico desejou vendê-la para a igreja, antes que caísse na mão de outras pessoas que poderiam, inclusive, fechar as portas para a igreja. E, providencialmente, essa rádio pôde ser comprada num recurso que veio de uma forma inesperada. Uma pessoa tocada por isso nos ajudou. Precisávamos de um barco, porque vocês sabem que as regiões são muito distantes. Às vezes você leva 15 dias indo, 15 dias voltando para atingir as comunidades que você vai visitar. E fizemos um projeto e demorou um pouquinho, alguns meses, mas conseguimos um barco. Eu sei que em pouco tempo, esses recursos que aparentemente seriam muito maiores do que nós teríamos condições, eles foram surgindo, né? Nem sempre, não estou dizendo que nós tínhamos tudo a todo momento que quiséssemos, era só pedir, não. Mas foi muito bonito ver que esse Deus é superabundante na natureza, ele é superabundante em suas obras, e ele é superabundante na sua providência. Quando a gente precisa, se coloca em missão, a gente viu a providência de Deus agindo. Eu posso testemunhar isso. E às vezes, então, que isso foi acontecendo, foi alimentando também a nossa fé, né? O Deus que nos traz até aqui nos levará até os outros pontos que precisamos chegar, né? Então, um pouquinho do testemunho. Até coloquei ali casa de missão, rádio, barca, outras necessidades múltiplas, muito sofridas às vezes, de se alcançar, mas que se tornaram uma realidade diante das necessidades, tá? Então, o que nos ensina isso? O que ensinou para mim, né? Primeiro, é preciso escutar a Deus. Se há um clamor, há um chamado, como aquele bispo fez, ou como nós sentimos por causa de uma campanha da fraternidade, nós escutamos a voz de Deus, de alguma forma falando, né? Confiamos na sua providência, tudo com muita simplicidade, mas fomos caminhar, e caminhamos juntos com a igreja local, juntos com as realidades que estavam lá, junto com aquele povo que nos acolheu, maravilhoso, e essa missão foi tomando forma, tá? Então eu queria dar esse testemunho
porque talvez nesse momento você está sentindo algum tipo de chamado pela Amazônia, ou quer conhecer melhor, ou aonde você está, talvez você esteja sendo provocado a novamente assumir sua missão local, tá? Porque temos alunos aqui que fazem teologia, temos amigos que são catequistas, temos coordenadores de grupos, de movimentos, enfim, tantas atividades pastorais. Esse é um chamado que a Amazônia nos faz. Quando nós nos colocamos na Amazônia, a gente também se coloca diante de um chamado. E eu diria para vocês, quando eu voltei para a minha realidade, eu vi, inclusive, tantas facilidades que nós temos. Às vezes a gente acha, né, que tem muitas dificuldades na nossa paróquia, por vários motivos, né? Quando você vai para a Amazônia, você vê que muitas das coisas que nós estamos falando que são dificuldades, não são dificuldades. Distância, recurso, lá realmente isso aí exige muito mais. Então é muito bom conhecer a Amazônia para ver também que às vezes nós podemos fazer mais onde estamos, porque temos muito mais recursos, muito mais condições, às vezes, que ali, pela distância e por todos os problemas que vocês sabem, e desafios que temos, não são tão fáceis, né? Agora mesmo a Cida, quando nos dava as boas-vindas, ela dizia que a prelazia de Tefé é do tamanho do estado de São Paulo, com 14, se eu não me engano, são 14 paróquias. Vocês imaginem um bispo visitar 14 paróquias numa região geográfica desse tamanho, né? Eu vi isso aí acontecer lá no Marajó, e a Cida nos convidou para conhecer Tefé. Eu ainda não conheço a prelazia de Tefé, mas em breve sei que iremos também conhecê-la, né? Então, eu percebi, concluindo essa terceira parte aqui, que essa realidade, ela precisava de muitas coisas, mas ela também já tinha coisas maravilhosas. E uma das coisas que eu fui observando, que eu queria concluir, é assim, que isso mobilizou pessoas de todo o Brasil que foram para lá, cada uma com o seu carisma, cada um com o seu jeito de ser, e que quando voltavam para suas realidades, voltavam mais atuantes, e que alguns desses missionários até ficaram lá no Marajó, e estão lá até hoje, atuando, né? Com seus carismas, com seus dons. Eu me lembro de profissionais que iam para lá, dentistas, por exemplo, que iam lá para lá ajudar as populações ribeirinhas. É um carisma, é um dom também profissional, né? E o que eu achei muito bonito é que foi com o tempo. As próprias comunidades onde nós estávamos atuando começaram também a formar profissionais formar missionários, melhor, que eram das suas próprias localidades. Locais aí onde a palavra recém tinha chegado, os sacramentos estavam chegando, com o tempo também foram oferecendo. Então, com o tempo, a gente observa que, na realidade, nós não vamos para a Amazônia também para dar algo. Na maioria das vezes nós recebemos muito mais, e ela tem uma capacidade incrível de também se formar, de crescer, porque Deus é muito generoso, tá? Então, é um pouco do meu testemunho em relação ao que eu já conheço da Amazônia, né? Eu não sou um expert em Amazônia, eu sou alguém que se envolveu e que agora está retomando e que quer dar esse testemunho para todos vocês que estão nos acompanhando. Eu queria concluir agora com a parte 4, por favor, Olga. Eu falei desses carismas, pessoas, e a superabundância agora que eu falo é do próprio Espírito, né? Quando a gente se coloca na missão, a gente olhando para uma realidade, vamos dizer, da criação é uma coisa, mas quando a gente se coloca na missão, a gente começa a ver tudo isso que vocês estão vendo aí, que Deus faz, né? E talvez a coisa mais importante que nós possamos nessa noite aqui trazer é conhecer uma realidade que nos é distante e perguntar para mim mesmo o que eu, na minha abundância de graças, abundância de dons, posso oferecer. E o que eu, como batizado, como profeta também, que sou, posso profetizar, posso viver como profeta nesse tempo, né? Essas realidades que se seguiram a nós, né, é uma realidade que continua hoje no seu chamado. E o chamado que nós temos hoje é o chamado de Tefé, tá? Tefé é um lugar que me tocou com uma das coisas que a Olga e o Fábio me contaram enquanto conversávamos. Muitas vezes, o seu bispo diocesano, o seu bispo da prelazia, ele não consegue ir em 2 paróquias por ano,
por causa da distância, porque às vezes falta o recurso da agilidade do transporte, um barco, né? Vocês imaginem você não poder visitar a sua comunidade porque falta transporte. Aqui nós temos até avião para às vezes ir de um lugar para outro, né? Com uma facilidade enorme. Mas lá não, os lugares precisam ser visitados de barco. A maioria dos locais é barco, porque não existe nem aeroporto para chegar. São pequenos vilarejos, pequenas comunidades ribeirinhas, né? Então, aqui é um grande desafio. O primeiro desafio é rezar, né? É rezar para que essa obra da Amazônia, com todos os seus desafios, possa ser sustentada. Mas nós podemos também colaborar das mais diversas formas, com os nossos carismas, com os nossos dons, e isso ao longo do tempo, vocês que estão nos acompanhando provavelmente serão informados, aqueles que quiserem conhecer mais a realidade da Amazônia, como é que eu posso colaborar, né? E responder a esse chamado, por exemplo, para uma missão, talvez conhecer. A Cida vai ter um pouco de trabalho aí, porque ela convidou para quem quiser conhecer, né? E ela se dispôs depois a orientar como fazer isso, né? E, é claro, você tem o primeiro chamado, é ser igreja onde você está, né? E aqui a Amazônia quer nos inspirar. E alguns de vocês provavelmente vão querer ser profetas na Amazônia, porque é nesse tempo novo que Deus chama cada um de nós, a Amazônia pode ser meu lugar de missão, né? Então, eu diria assim, que o chamado continua, tá? Que alguns pode ser que estejam sendo tocados a serem missionários, né? Deus continua a chamar, a missão é você que pode fazer, e você pode ser superabundante nisso que faz. Porque o nosso Deus, ele é superabundante. Porque o nosso Deus não se repete. Porque o nosso Deus colocou em você algo que só você tem, tá? Então, nesse sentido é que eu queria fazer essa partilha, e eu elaborei um material um pouco mais teológico, um pouco mais didático, que eu vou disponibilizar para vocês também sobre esse tema. Ele ficará disponível no nosso grupo, depois, não hoje, mas eu enviarei para vocês o arquivo, o material, para aqueles que querem se debruçar um pouco mais sobre o tema, numa linguagem um pouco mais teológica, e inclusive com algumas referências mais precisas, mas também nós vamos disponibilizar para vocês um material completo, tá? Com links, HTML, tudo sobre esse tema. E amanhã nós explicaremos no grupo, tá? Como fazer. Há uma outra questão aqui também, tá? Que é como eu posso participar desse material e dos cursos. Nós fizemos aqui uma parceria, né, com a Digital Feeds, e ela vai disponibilizar um curso para todos que participaram essa noite. Então, a única coisa que você vai ter que fazer é colocar aí na live, aí no YouTube, presente, escreva assim, presente, 2 pontos, ter fé, tá? No sentido assim, que você está presente e que agora conhece mais, ter fé, a prelazia de ter fé, e isso é o sinal de que você esteve presente na live, para nós depois mandarmos um link para você participar de um dos cursos que você escolher, tá? Amanhã também explicamos lá no grupo. Bem, como é que eu quero finalizar com vocês? Eu quero finalizar pedindo que o Espírito Santo desperte em cada um de nós esse sentido profético, esse desejo missionário e esse entendimento de que na superabundância de Deus que a Amazônia nos reflete em termos de criação, todos nós somos chamados a cumprir com um papel missionário nos dias de hoje, tá? E ter fé provavelmente vai entrar muito mais agora na sua rotina, e se você quiser conhecer mais, eu acredito que agora a Olga e o Fábio poderão nos explicar. Uma boa noite a todos e obrigado.
Antes de nos despedirmos de você, a gente teve tanto comentário legal aqui no chat, dizer que a gente teve gente dos Estados Unidos, da Argentina, do Norte, do Nordeste. Nossa, tanta gente aqui e tantas partilhas bacanas, né? Teve, alguns mandaram também aqui no chat privado aqui. Vou só comentar um aqui que eu recebi, que achei bem bacana. Preciso dizer que a comunidade católica Divino Mestre, que está assistindo essa live, nasceu da missão da RCC. Hoje, nossa missão faz formação online para a Diocese de Altamira, no Xingu. Olha só o fruto. Né? Então, assim, esses frutos, e várias outras pessoas aqui também enviando mensagens e falando que nasceram, né? O Reginaldo, se é bem o Reginaldo que eu me lembro, era um dos primeiros lá da Missão Amazônia, e tantos outros que entraram aqui, né? Então, como você falou, realmente é um chamado, né? Com certeza Deus está querendo falar aí alguma coisa com a gente e mexeu com todos nós, né? Queremos agradecer por toda a sua disponibilidade de estar aqui, né? Do nada, depois de não sei quantos anos a gente chama, Marcos, precisamos de você, e você foi super disponível, né? Conectou com centenas de pessoas. De verdade, a gente continua, né, nessa trajetória junto, mas hoje aqui, publicamente, nós queremos agradecer a você, né? Sabemos que você tem tantas coisas, mas você conseguiu parar, né, para preparar isso. Saudade de todos vocês, da sua família. Assim, estou muito grata por todos os domingos que passei na sua casa, com a sua família, quando fui missionária em Pelotas. Guardo com muitas saudades, né, o tempo que vivi aí também, que foi tão bom. E você falou Pelotas, desculpa, eu acabei não dizendo, falando aqui, a Cida falou em 30 e poucos graus, né, que ela estava aí. Hoje à noite vai fazer 4 graus aqui, tá? A previsão é 4 graus. Aqui também está bem friozinho em Florianópolis, eu acho que deve estar uns 6, 7 graus também. Né? Então a gente teve aqui pessoas com todos os tempos, todos os climas, né? Mas todos motivados por essa questão, acho que da missão, né? Que tanto nos chama, né? A importância de Pentecoste na vida de cada um, né? Que faz parte desse encontro pessoal com Jesus e que nos leva à missão, e cada um aí no seu espaço, na sua vida. Então, obrigada, Marcos, viu? Deus abençoe a todos, a sua família, e seguimos juntos. Eu vou chamar agora o Fábio, aqui comigo. O Fábio, a gente foi convidado, através do Fábio, eu conheci a missão de ter fé, né, todos os trabalhos, e o Fábio que me apresentou o Projeto Amazônia, o Fábio que me conectou lá com a renovação, com o Projeto Amazônia, enfim, e acabou que eu fiquei lá caminhando junto com o projeto, né? Era responsável um pouco pela captação de recursos, para manter a Casa dos Missionários, e realmente, como o Marcos falou ali, a gente experimentava diariamente os milagres de Deus nessa ação. E aí o Fábio colocou a realidade de ter fé, a dificuldade deles em várias realidades, né, para que a evangelização chegue, né, através da rádio, através da presença física, né. E aí nós pensamos uma campanha e apresentamos ao bispo, né, de ter fé, e a Cida, que é coordenador de pastoral, e essa campanha foi aprovada, e oficialmente ela está sendo lançada hoje, digamos assim, né? Mas ela já está caminhando, a gente já tem várias coisas, e nós vamos apresentar um pouquinho dessa campanha que nós criamos, mas dá uma palavrinha ali para o Fábio, depois a gente apresenta e falamos de novo. Oi, pessoal. Oi, Brasil. Oi, mundo. Que bom saber que as nações estão aqui
Que alegria saber que tem gente de todos os continentes. Espero que esteja, né, de todos os continentes. Se não tiver, a gente envia, né? Envia o link além do oceano. Pessoal, é muito bonito ver o Pentecostes acontecendo também no chat. Né? Perceber que aqui está presente o padre responsável pela formação dos seminaristas da Prelazia de Tefé, mas percebe do outro lado também os consagrados rezando pelas vocações na Amazônia. Aí você vai vendo assim, né, o tanto que a igreja é viva. Né? De um lado, um reza pedindo vocação, do outro, forma as vocações que são enviadas por Deus. E nós também aceitamos com sim o chamado de Deus para articular essa grande campanha que está acontecendo no Brasil, né, que chama Conectando Vidas na Amazônia. Né, você faz parte dessa história, uma vez que está aqui na live, e queremos que você seja missionário, né, mesmo estando na sua casa, assim como eu aqui de Divinópolis, né, que é a terra, né, da igreja irmã de Tefé, a Olga de Floripa, né, o Marcos lá de Pelotas. Você, da sua realidade, também pode ser um missionário na Amazônia pela internet, né, e vamos juntos evangelizar. A Fábio foi falando um pouquinho da campanha, estou pegando aqui o slide para colocar aqui, enquanto que o Fábio fala mais um pouquinho sobre a campanha. Pode ser? Pode ser sim. Então, vou explicar para você, né, a campanha, como que nasceu. Né? Ela nasceu no desejo de sentir proximidade. O Papa Francisco nos pede que a gente tenha a cultura do encontro. Então, percebemos que estar em todos os lugares é possível através da graça de Deus, mas também pelas ondas da rádio. Por isso a campanha vem ser um suporte para a rádio na captação de recursos, e também nada substitui a presença física. Por isso, então, nós optamos também pela compra de um barco para visitar as comunidades ribeirinhas. Então, a campanha Conectando Vidas na Amazônia tem esse desejo, né, de duas frentes, mas uma única missão. E é importante, né, quando a gente estuda a missiologia, compreender bem essa questão da Missio Dei. Né? A Missio Dei é o quê? É a missão do Pai que envia o Filho, e que envia o Espírito Santo e que nos confirma na missão, ou seja, todos nós somos missionários, né? E nós temos que vencer esse desafio, o desafio do isolamento. Nós estamos percebendo na Amazônia um grande êxodo rural, assim como nas outras realidades, mas na Amazônia isso é muito acentuado. Muitas comunidades católicas estão ficando cada vez menores e precisa realmente desse pastoreio. E a gente não quer que elas fiquem isoladas no coração da Amazônia. Não, nós queremos ir até elas, né, por isso que esse é o grande desafio que nós pegamos. E aí, no próximo slide, nós vamos mostrar para vocês, né, como que a gente vai chegar, né, vencer, né, através de dois pilares. O barco, que é o que eu já falei, que é um barco grande, onde poderá celebrar missa, onde poderá ter atividades sociais, poderá ter atividade de saúde, de educação, enfim, nós queremos comprar um barco grande para fazer a missão. E a rádio... Oi? Só dizer que... além do barco, nós também estamos trabalhando para adquirir uma lancha menor nesse primeiro momento, por causa do acesso, né? Assim, quando o Dom Altavir partilhou conosco que ele teve que fazer uma visita pastoral e ele ficou quase um dia e meio em pé no barco, com báculo, mochila, mala, coisas que ele precisava levar, a gente viu que talvez o barco, como é um valor maior, né, a gente está trabalhando para conseguir, mas antes a gente está trabalhando também para comprar uma pequena lancha, né, para a missão. Então, nessa primeira que a gente chamou de acesso, temos aí o barco e a lancha, e também está dentro da campanha atividades para adquirirmos também os materiais formativos e outros, né. E eu vou seguir aqui, Fábio, aí daqui a pouquinho você também entra para, tá? Okay. Também a Rádio Tefé, ela tem mais de 60 anos, e hoje tem muita dificuldade para conseguir
pagar o corpo de funcionários, porque a gente sabe que projetos, eles são enviados um pouco para equipamentos, para essas coisas, mas para pagamento de salário e outras coisas é muito difícil. Então, nós também estamos com algumas campanhas para a gente ajudar a rádio. E a rádio, como o Marcos falou também, muitas vezes só a rádio que chega em alguns lugares, né? Que a internet talvez não chegue, né? Então, a rádio, ela tem uma grande função na prelazia. Até pouco tempo, ela tinha o ensino escolar, ela tem uma grande utilidade pública para toda a prelazia, além de todo o trabalho aí de evangelização. Né? Então, a gente tem essas duas, digamos assim, grande, né? Dentro dessa grande missão da campanha, que é o barco e a lancha, né? Que é acesso e presença, e a rádio que a gente nomeou como permanência e esperança. Então, a gente quer ter um pouquinho aí desse rosto da missão, né? Tantas pessoas, e quem já experimentou dessa realidade da Amazônia, essa alegria das crianças, a alegria do povo, das feiras, enfim, de tudo, né? É uma coisa realmente impressionante, mas precisa também que a formação chegue, que a presença chegue, né? Que os padres, tanto o barco quanto a lancha, vai servir também para que os padres possam chegar em algumas comunidades que são distantes. Tem comunidades que 5, 6 dias, né, que um padre precisa para chegar. Então, vai ser também muito, muito, muito útil nessa realidade, né? Então, a gente criou um ecossistema aí, né? Então, embarque nessa missão, apadrinhe um barco, que são campanhas de um apoio direto aí que a gente vai explicar, né? A gente quer criar também conexão e experiência, que é um pouco disso que a gente está fazendo hoje, através das palestras, através de uma imersão que a gente vai estar promovendo aí uma ação, através de podcast, que a gente vai criar um podcast da Amazônia, procurando também investimentos para que esse podcast possa ser vinculado em todo o Brasil e que se reverta aí para a campanha, né, os valores. A gente tem uma outra campanha de manifestação coletiva, que é a Rede de Comunidades e o Dia D pela Amazônia, que a gente vai explicar aqui em seguida, né? Então, embarque nessa missão, é uma doação mensal, recorrente, que você pode ajudar a prelazia de ter fé, né, por doação decorrente, seja uma doação pontual ou uma doação mensal. A gente já vai colocar também ali o link no chat para vocês verem também a plataforma. A gente teve a graça de ser contemplado com a gratuidade de 2 anos de uso da plataforma Doar Digital. Então, todo o dinheiro que é enviado de doação, de todas as campanhas, elas entram direto na prelazia de ter fé, né, na conta da prelazia, e vão ser voltadas justamente para todas essas causas que a gente está falando, né? Também a questão do apadrinhar o barco, né? Rede de Comunidades é uma campanha que pode ser realizada nas paróquias, nos movimentos, né? Em prol da prelazia de ter fé. A gente criou para a rádio, para as escolas, universidades, enfim, uma campanha também, o Dia D pela Amazônia, né, onde os fundos arrecadados nesse dia também são voltados ali para a campanha. Palestras que conectam, e essa hoje foi a nossa primeira palestra, né, para que a gente consiga chamar mais pessoas, apresentar a campanha e fazer que elas se tornem também, façam parte, né, aí dessa grande missão, né. A imersão na Amazônia, a gente vai promover, acho que a partir de outubro, uma ação entre amigos, onde a gente vai sortear, né, para 2 pessoas irem e conhecerem a Amazônia, conhecerem ter fé, fazerem uma experiência lá no próximo ano, na comunidade, enfim, né, a gente vai proporcionar essa experiência para 2 pessoas inicialmente, mas depois podemos ver, né, outras pessoas. O podcast, que eu já falei ali, também para a questão dos fundos da rádio.
né? Aí um pouco da rádio, né? Rádio 109 AM, Rádio Rural de Tefé, se quiser sintonizar também. E aí também um pouquinho, a gente sabe que ao total da campanha, a gente tem que arrecadar 2,1 milhões, né? A gente sabe que sozinho a gente não consegue, mas sabemos que com todos unidos, né, cada um se movimentando em todo o país, a gente vai conseguir, né? As pessoas falam, a gente tem muitas realidades também nas nossas dioceses. Nós também sabemos e nós também temos aqui, né? Então, a gente... a Cida colocou ali, né? Santa Teresa d'Ávila é a padroeira da Catedral de Tefé, né? E Santa Teresa, ela tinha uma coisa muito legal. Quando ela queria abrir um mosteiro, ela botava as irmãs na carroça e ia e saía à procura dos doadores, enfim, das pessoas que poderiam ajudar, né, hoje. A gente pode dizer que a nossa grande carroça hoje, né, inspirados também por Santa Teresa, é a internet, né? E através dela nós podemos conectar ali todos com a missão. Então, um pouquinho isso, assim, a gente quer convidar vocês a entrar nessa campanha conosco, da melhor forma como vocês ali, cada um vai sentindo. A gente vai trabalhar um pouquinho nisso nos grupos ali que a gente criou, né? Vai dando continuidade. E, assim, eu quero agradecer muito, muito, muito pela presença de todos aqui, né? Muito importante para nós ter essa presença do Brasil e do mundo, pode dizer, né? Porque tinha gente dos Estados Unidos, do Paraguai, do Uruguai, que eu vi ali, Argentina, né? E nosso imenso Brasil. Eu acredito que se cada um de nós, se nós nos unirmos juntos, nós vamos conseguir fazer uma grande campanha, né? Conectar realmente muitas vidas lá na Amazônia. Fábio? Eu peço assim, a graça de um grande Pentecostes. Nós queremos conectar com você também. E não assim, com o carisma que você traz, né, para a igreja. Seu carisma é rezar pela Amazônia, vamos rezar junto. Seu carisma é evangelizar pela rádio, vamos evangelizar junto. Seu carisma é evangelizar os irmãos de rua, vamos juntos. Né? E vamos juntos também para a Amazônia. Né? Ela nos espera, lá um grande Pentecostes, temos muito o que fazer, né? O seu carisma é bem-vindo, estamos juntos. A gente, não sei se vocês têm alguma pergunta que gostariam de nos fazer. A gente já está aqui 9 horas, né? Eu também já está um pouco cansado, mas estamos abertos aqui a perguntas, se quiser fazer para a gente, ou para o Marcos. Vou botar o Marcos aqui. Marcos, posso colocar você de novo na tela? Eu dei o Marcos aqui. Não sei se vocês no chat querem fazer alguma pergunta. Tem alguma colocação? Tem uma pergunta para o Marcos. Ô Marcos, podemos ir juntos para Tefé? Podemos. Vamos embora, vamos junto. Você ainda não foi também, né, Fábio? Não, Tefé não. Tefé eu conheço, não. A Amazônia eu não conheço, você acredita? Eu saio aqui do Rio Grande do Sul, passo por Minas, primeiro por Florianópolis, aí por Minas e vamos... Então pronto, ótimo. Colocando aqui alguns comentários aqui no... Anunciar ousadamente o mistério do Evangelho, o compromisso de todo cristão, gastar a vida e viver a vocação. É isso aí, Cida. Vamos lá. Bom, se Marcos, vocês não tiverem... enquanto a Alda coloca os comentários ali, deixa eu fazer uma pergunta. Às vezes, assim, nem a Olga mesmo disse, né? A gente sabe que tem muita realidade missionária na nossa diocese, na nossa paróquia, né? E às vezes quando a gente pede ajuda financeira, muitas pessoas se questionam, mas gente, não tem que ajudar primeiro aqui na minha realidade? Mas também, o que eu tenho aprendido nos meus estudos, que cada vez mais a igreja é um corpo unido, né? Somos um só corpo. Né? Então, assim, existe essa organização geográfica, mas a nível de espiritualidade, nós somos um só corpo, né? Nós também estamos unidos a Cristo na Amazônia. Não seria isso? E por isso deve-se evangelizar, deve contribuir financeiramente com os projetos da Amazônia? Eu acredito que nós normalmente
contribuímos com aquilo que toca o nosso coração, né? A tendência nossa sempre é colocar nossos recursos, nossos meios naquilo que está associado aos nossos propósitos de vida, né? Isso serve para qualquer coisa. Claro, sempre a gente atende primeiro aquilo que está mais próximo de nós, né? Mas essa proximidade não é só geográfica, né? Então, quando existe um princípio até sociológico, né, que diz que quando eu me torno conhecedor de uma realidade, eu me torno coparticipante dela, né, de alguma forma. Então, se você é tocado por aquilo, seja no seu interior, na sua alma, nos seus propósitos de vida, aquilo ali afeta, é óbvio que você, de alguma forma, está sendo chamado a contribuir, né? E às vezes a gente pensa que contribuir é só recurso financeiro, mas com meus dons, com meus talentos, agora mesmo eu recebi, enquanto estava aqui, uma pessoa dizendo assim, ó, a Dori, né, que eu acho que foi a Olga até que citou, que ela tem condições, né, de fazer formação aí na Amazônia, ela coloca os seus recursos para isso, né, online, que ela tem de disponibilidade. Imagina o custo que é financeiro, muitas vezes você manter uma estrutura para poder ajudar online. Mas existem situações bem concretas, como a que vocês citaram, né, um barco, uma rádio. Claro, a maioria dos nossos participantes aqui, eles já são de igreja, já estão muito envolvidos com as suas realidades diocesanas, né? Mas eu me lembro quando nós precisamos da rádio, foi muito interessante, Fábio, não sei se tu lembras, nós não tínhamos recurso e era muito caro para nós. E nós contamos para o que precisávamos. Foi quando uma pessoa, ela disse, eu me senti tocado e eu vou comprar, eu vou dar o dinheiro exatamente que vocês precisam para a rádio. Nós não precisamos, às vezes você dá que nem nós estamos falando aqui, você fala e às vezes uma pessoa é tocada, 2 pessoas, e o recurso vem através de uma pessoa ou 2, né? Às vezes não, às vezes você tem que juntar real por real, cada um vai dar um pouquinho para construir algo juntos, todos juntos, mas Deus tem seus caminhos, então por isso que a gente tem que dizer, mesmo onde existe um grupo já comprometido em contribuir, porque às vezes tem alguém que é tocado por uma realidade específica, Deus fala ao coração daquela pessoa, então por isso que agora nós estamos falando, você agora acabou de falar vocês falaram de 3, 4 projetos aí, né, é preciso dizer, né, então é por isso que a gente conta, se a gente não contar, as outras pessoas não sabem, e aí não dá para ajudar. É verdade. Uma coisa interessante que você falava aí, eu ficava me lembrando de quando você falou da providência lá quando a gente estava no projeto Amazônia, né? Eu me lembro que na primeira semana que nós chegamos lá com os missionários, a gente foi fazer uma pesquisa de campo para ver qual era a realidade, assim, que primeiro a gente tinha que começar a atuar, porque a gente queria estar lá para ajudar no que já tinha e poder contribuir nesse sentido, né? E a gente começou a visitar as casas, e nas 5 primeiras casas a gente encontrou já 5 crianças, ou 6 crianças, não me lembro, que elas estavam em estado... por causa da fome, esqueci o termo agora, elas estavam para morrer, eles não tinham dinheiro para comprar multimistura, o negócio da multimistura, que era super baratinho, que era a única coisa que aquelas crianças poderiam receber para não morrerem. E eu me lembro que ali mesmo a gente se conectou entre nós, na época nem me lembro se tinha o WhatsApp, acho que não sei se tinha ainda, mas por alguma forma a gente se conectou e a gente conseguiu o dinheiro ali para comprar aquela multimistura, e 5 crianças se salvaram e uma faleceu, né? Me lembro que eu fiquei muito impactada, assim, com aquela que a gente tinha perdido, mas, por outro lado, eu vi, assim, também como sinal de Deus, né? Assim, a gente conseguiu chegar ali, a gente fez toda a nossa parte, né? Talvez Deus tinha outros planos para aquela criança, mas todas as outras 5, né, que depois a gente viu ali, acompanhou, né, tantas crianças que saíram da prostituição, porque iam para as nossas atividades no projeto, enfim, tantos milagres que a gente via ali acontecer. E aí, quando chegou esse convite também para entrar nessa realidade de ter fé, de ver a dificuldade deles, a resposta foi sim, nesse sentido, assim, a gente também, lá também precisa muito, né? Hoje a realidade é essa dificuldade mesmo ali, né? A rádio precisa de 40 mil
45 mil reais mensais para poder continuar funcionando, né? A gente precisa comprar lancha, precisa comprar o barco, a gente precisa de material de formação. A Prelazia só faz encontro de formação presencial com todos a cada 2 anos, porque é muito caro os acessos para se chegar, né? Para trazer todo mundo, né? Então, também, um grupo para ir lá também, menor, também é caro, né? O preço do combustível, do diesel, é R$10. Então, tudo é muito caro. Se eles têm que fazer alguma coisa que tem que alugar um barco ou uma lancha, é tudo muito caro. Então, assim, a ideia parece que são coisas, assim, comprar um barco, comprar uma lancha, pagar folha de pagamento, mas é muito além do que tudo isso, porque a transformação que a presença e que o sinal da rádio chega é muito maior, né? Então, um pouco essa partilha, assim, de que um pouquinho de cada um de nós, como cada um dentro do seu carisma ali, eu tenho certeza que também vai fazer a diferença e a gente vai encontrar. Tem uma pergunta ali que eu não sei se é para você, Marcos, mas que qual é uma promessa, a palavra de Deus que tem te dado força nos desafios de hoje? O Fábio, o Marcos, quiserem responder aí. A promessa, quando a gente fala em promessa, a gente fala de uma virtude interessante, né, que é uma das mais importantes, que é a esperança, né? Só pode esperar quem crê nas promessas de Deus, né? A fé, ela é o fundamento da esperança. Antes da esperança, temos a fé. São 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Todas elas estão profundamente interligadas, porque elas são teologais, né? Elas são aquelas virtudes que são voltadas para Deus, né? Sem Deus nós não temos fé. Então, quando você fala de esperança, eu diria o seguinte: eu já vi Deus fazer tantas coisas que eu creio. Eu simplesmente, nesse momento, eu creio que Deus pode fazer todas essas coisas que vocês estão sonhando. Por que Ele pode fazer? Porque se a gente se coloca em missão, a parte dele Ele faz. Ele precisa, nesse processo de caminhar, né? A gente podia ter citado tantos documentos da igreja em saída, essa igreja que se coloca a caminho. Quando nós nos colocamos a caminho. Então, o que me fundamenta a minha esperança é já ter visto Deus fazer. Eu não preciso de uma palavra nova hoje, assim, no sentido, talvez você precise de uma palavra, né? Uma palavra profética. Hoje, graças a Deus, eu pela misericórdia de Deus, eu olho para trás e digo assim: se eu me colocar na missão, dentro do chamado, Deus fará, né? E se você precisa de uma promessa, eu diria assim: vossos jovens terão terão visões e vossos velhos sonharão. Então... Verdade. Aqui tem um outro comentário: temos que cuidar de todos os membros da igreja, não é assim que fazemos com o nosso corpo? É verdade, né? A gente, a sinodalidade, né? Então, agora a gente está falando tanto disso, né? Então, importante a gente ter essa compreensão também, né? O Reginaldo fala ali: o barco nos ajuda muito para a missão e levamos o sacramento de Jesus para os ribeirinhos. Lá na Amazônia, a gente... Tem lugares que as pessoas têm Eucaristia uma vez por ano, né? Sim. E alguns lugares talvez às vezes nem conseguem, né? Mas tem lugares que às vezes é só uma vez por ano. Sim. Porque nós que podemos ter Eucaristia muitas vezes uma vez por dia, não temos noção do que significa isso para essas pessoas, às vezes, né? Imagina se essa frequência aumentar, esses batizados aumentarem, mais crianças podendo serem batizadas, casamentos serem realizados. Um barco ela coloca a igreja em plena atividade na Amazônia, né? Especialmente a vida sacramental, como ele coloca aí, na vida sacramental intensa. O Alisson fala que eu que agradeço por ter participado desse momento, porque onde eu moro, nós temos só a visita do padre e é uma vez por ano. Então, está participando, é muito bom. Está falando aqui o que a gente
Confirmou, né? O Alisson, e eu fico muito feliz de você estar presente, porque um dia eu quero profetizar na sua vida, quero profetizar que um dia você vai estar dando uma palestra para nós, né? Porque nós também temos muito que aprender com vocês. Então, assim, eu tenho certeza que a convivência, quando eu for na Amazônia, a Amazônia não vai sair de mim. No sentido de que a experiência com Deus naquele local é algo que marca profundamente. Então, assim, nós queremos cada vez mais dar voz à Amazônia. Então, se prepara para pregar, para anunciar, para ser missionário online a partir da sua realidade, irmão. Assim como você está unido no Brasil aqui, você pode também evangelizar o Brasil. Aqui também a Ivanise fala que na comunidade temos a visita do padre uma vez por ano também. Gente, é uma realidade, né? O Josivan, a missão é de todos, com fé tenho certeza que vamos conseguir. Deus ilumine vocês que estão à frente da missão. Amém. Grata pela sua explanação. E assim a gente tem vários comentários, mas já está tarde, né? Todo mundo também precisa descansar. Então, quero agradecer a presença de todos. Nós vamos... ter algumas perguntas ali sobre a questão de certificados, de todas as coisas. Eu posso colocar novamente para quem talvez ainda tenha dúvida? Sim. Quem está aqui, só coloque, se ainda não se manifestou, coloque presente, 2 pontinhos, ter fé, só presente, a gente vai entender que você participou. Amanhã nós enviaremos, né, as orientações para que vocês tenham acesso à plataforma onde estão os cursos e que vocês poderão escolher um dos cursos gratuitamente, tá? Que é um curso certificado. Alguns aqui fazem graduação, teologia, precisam de a carga horária complementar, então você poderá fazer um curso na área teológica para poder, então, receber essa certificação, tá bom? Mas amanhã vocês receberão todas as informações do grupo. O padre Fernando, estamos juntos nessa causa. Essa semana estive conversando com o Fábio. Acho importante que cada realidade se preocupe e motive suas comunidades em prol desta causa. Vamos juntos. Obrigado, padre. Gente, uma boa noite a todos. Marcos, vamos finalizar com uma oração? Começamos com uma oração. Podemos finalizar também com uma oração. Fábio, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero só agradecer, né? Agradecer a Deus pela vida de cada um que está aqui, sobretudo o pessoal da Amazônia, né? Vamos juntos. E ao Marcos, né? Falando assim, Marcos, o seu coração missionário pulsou tão forte que tocou o coração de Deus, que nos uniu novamente e vamos caminhar juntos, né? Se Deus quiser, em prol da missão. Amém. Obrigado. Acho que nós poderíamos... Agradeço, Fábio, as palavras e a oportunidade de participar dessa jornada aqui com vocês, né, nessa primeira conferência, nessa primeira conversa, né, esse testemunho que a gente procurou trazer para vocês. Eu gostaria de terminar pedindo a Nossa Senhora de Pentecostes. Por que Nossa Senhora de Pentecostes? Porque ela é aquela mãe que estava no dia de Pentecostes. Ela, de uma forma muito silenciosa sempre, Maria, né, muito pontual, mas discreta, mas presente, que ela possa interceder por nós, né? Nós temos esse coração mariano, sempre confiamos na graça de Nossa Senhora, como mãe presente entre nós, e ela esteve em vários momentos, e ela, quando Jesus precisou agir lá nas bodas, e tantos outros momentos, provavelmente, que a gente nunca ficou sabendo, mas as bodas, elas mostram que às vezes a nossa água, que a gente pode fazer é trazer a água, mas Jesus pode transformar a nossa água em vinho, né? E a Nossa Senhora intercede pelas necessidades. Vamos colocar para ela todas essas necessidades que vocês estão apresentando, né? E a gente que está aqui, a gente tem que ajudar vocês e nos envolver também com tudo. Que Nossa Senhora nos ajude. Nossa Senhora de Pentecostes. Vamos rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora, pedindo sua intercessão sobre esse projeto de vocês, da prelazia, e de nosso, né? Porque eu acho que todos nós, como que ouvimos, agora passa a ser nosso, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça, né? Amém. Obrigado por esse comentário.
comentários, né, Olga, final aí que a gente não pôde nem ler, mas obrigados. E Deus abençoe. Em nome do Pai, Amém. do Filho e do Santo. Amém. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Com Deus. Tchau, tchau.